Atenção, pessoal! Atendendo a pedidos, vamos falar hoje com você do capitalismo e industrialização mundial. Vamos atender aqueles que sempre questionam: professor, como se deu a lógica da evolução do capitalismo e da evolução industrial? Então observe no quadro que colocamos para você, onde vamos explicar em detalhes. Acompanhe essa evolução. Observe, primeiramente, olha o que temos: a evolução do capitalismo e as suas fases de evolução. Qual que é a primeira? O capitalismo comercial. Qual é a segunda? O capitalismo industrial. A terceira, o capitalismo financeiro ou monopolista. E, por fim, a globalização econômica, o chamado capitalismo global. O que eu vou ter? Primeira associação com o momento histórico. Século XV, para início do XVI ao XVII, o capitalismo comercial. A partir do século XVIII, um capitalismo industrial. Século XIX para o início do XX, temos o capitalismo financeiro ou monopolista. E, a partir de 1945, começamos a estruturar uma nova etapa, que atinge o seu ápice a partir da virada dos anos 60 para os anos 70. É o momento em que temos o capitalismo, economicamente falando, globalizado, e que vai se consolidar com o fim da bipolaridade. No primeiro caso, o que é a essência? Você vai associar com a expansão colonial e a exploração e ocupação do novo mundo. O que eu tenho? Um mecanismo primitivo de acumulação do capital. Quando eu chego na segunda fase, é a fase do imperialismo europeu e o surgimento de uma nova potência, cuja exigência é de uma nova realidade do capitalismo, tais como trabalho assalariado pautado em atividades industriais. O que vamos ter no século XIX para o XX, a descolonização da América, o surgimento do Congresso de Berlim e a partilha da África e da Ásia. Era o imperialismo, ou neo-imperialismo, ou neocolonialismo. O que eu tenho? A fusão do capital industrial com o capital financeiro. Quando eu chego nos anos 60 para os anos 70, é o momento em que temos o fenômeno da transnacionalização da produção a partir do domínio tecnológico e, a partir do fim da bipolaridade, o fenômeno da regionalização comercial. Eram os blocos econômicos que se consolidavam. O que vamos ter então? Transformações políticas, econômicas, que determinaram o surgimento de novas dinâmicas de produção, caracterizando assim uma verdadeira revolução produtiva que ocorreu em etapas. Isso vai afetar o quê? Isso vai afetar a cadeia produtiva da atividade industrial, os chamados tipos de indústria. Uma dúvida que é recorrente, um conceito que sempre somos questionados, então nós criamos um esquema prático para você entender esta lógica da divisão das indústrias, usando o conceito clássico dessa divisão. Então eu te convido a nos acompanhar e observar esta evolução de forma esquemática. Começando por onde? Observe. A indústria de bens de produção, também conhecida como indústria de base, primeiro grupo. A indústria de bens de capital ou indústrias de bens intermediários. A indústria de bens de consumo ou duráveis ou não duráveis. O que eu quero que você observe na representação? Que uma produz para a outra, até que venhamos a ter uma produção voltada para nós, ou seja, para você, o consumidor final. Essa é a cadeia produtiva da indústria clássica. Mas o que ela produz? O que cada uma delas está produzindo? Primeiramente, aço, alumínio, chapas. O que eu estou fazendo? Transformando matérias-primas em semi-industrializados para consumo da indústria de bens de capital, que vai produzir máquinas, ferramentas, lubrificantes e etc. O que essa produz? Ela produz elementos necessários para a indústria de bens de consumo, que vai produzir bens duráveis, automóveis, eletrodomésticos ou não duráveis, alimentos, vestuário. Está formada a cadeia produtiva de uma forma integrada. O que isso pressupõe? Que essa conjunção vai determinar uma produção para o mercado consumidor
final. E, por consequência, nós vamos ter, assim, uma dinâmica que é favorecida por meio de uma rede de circulação, ou seja, transportes e comunicações. O que estabelece? Um fluxo de mercadorias, serviços e pessoas. Esta é a cadeia produtiva que evoluiu por meio de uma nova realidade do capitalismo mundial. Então é muito importante você entender que, neste processo, aquela empresa que tinha uma produção somente para o local, agora é uma empresa que tem uma produção para o mercado global. O que isso representa? Uma produção global demanda um consumo global. Como eu vou conseguir isso? Fusões e megafusões que dão origem às grandes holdings, às transnacionais. Esclarecido isso, te aguardo para falarmos da distribuição espacial da indústria. Até a próxima. Grande abraço.